Senhoras e senhores, parece que ele, olha só, respeita meu histórico de atleta, teve que comprovar para o Alexander de Moraes, o grandioso e excelentíssimo Alexandre, que ele foi convidado pelo Trump. E o Alexandre mandou uma análise à PGR. Vamos ficar sabendo dessa notícia? Moraes pede que PGR analise o convite de Trump a Bolsonaro. Com o passaporte retido, o ex-presidente precisa de autorização para deixar o país. Alexander de Moraes, ministro do STF, enviou à Procuradoria-Geral da República as informações prestadas por Jair Bolsonaro, que comprovariam o convite à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald